estudantes, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, pois estamos começando mais uma aula de Geografia para o 7º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje vamos falar de pessoas que foram e ainda são muito importantes para contar a história do nosso país. Os seus ancestrais foram os primeiros povos do Brasil, antes mesmo do Brasil se chamar Brasil. Eles são os povos indígenas. Vamos conhecer mais sobre seus territórios e suas artes, que também contam as histórias de seus ancestrais. E já aproveita para registrar, já no início da aula, a sua presença, através do QR Code que está na sua tela. Esse QR Code vai te direcionar para um formulário, que você deve responder e nos enviar. É muito importante a sua presença e participação. A habilidade da BNCC que está baseada na nossa aula é a de selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos da floresta e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, com direitos legais dessas comunidades, tendo como objetivo reconhecer a importância dos territórios indígenas no Brasil, conhecendo sua história e ancestralidade através do artesanato indígena. Quando os europeus chegaram no nosso território há mais de 500 anos atrás, os povos indígenas estavam espalhados por toda a região e já ocupavam esse território há pelo menos 12.000 anos. Cada povo tinha formas muito diferentes de ocupar e dividir o seu território. Havia diferentes etnias e até mesmo povos rivais entre si, que competiam pelo território. Antes disso, os povos indígenas não tinham limites territoriais fixos. Eles andavam por muitas terras e faziam longas viagens para procurar recursos naturais em locais distantes de suas aldeias. Eles passavam longos períodos caçando e pescando. Viajavam para buscar remédios e coletar frutas e mel, por exemplo. Um dos grandes desafios enfrentados pelos povos indígenas, a partir do contato deles com os povos não indígenas, como os europeus, foi a diminuição da área de seu território, o que impedia a ocupação desse espaço da mesma maneira que eles viviam antes, de acordo com os seus modos de vida. E tudo isso aconteceu ao longo de muitos séculos. Primeiro, houve a ocupação no litoral brasileiro. E aos poucos a ocupação foi sendo conquistada também no interior do Brasil. Observem esse mapa antigo, que ilustra a chegada dos europeus nas suas caravelas no território indígena aqui do Brasil. Como eles chegaram pelo mar, essa região litorânea foi a primeira que foi ocupada por eles. Nesse processo, para garantirem seu espaço, os indígenas adotaram diferentes estratégias. Alguns entraram em guerra com os conquistadores. Outros mudaram de território, caminhando em direção a outros locais. Muitas vezes, esses movimentos de fuga para outros locais resultaram em guerras, pois quando um povo chegava em um novo território, tinha que disputá-lo com outro grupo indígena que já vivia ali. Nos dias de hoje, as terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem a obrigação de proteger esse território, não sendo permitida a entrada de pessoas não indígenas nessas terras, a não ser com autorização da comunidade indígena ou da FUNAI. Falando em FUNAI, por acaso você conhece ou já ouviu falar dela? A Fundação Nacional do Índio é um órgão do Estado brasileiro e é o responsável por proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Ela foi criada através da Lei nº 5.371, no ano de 1967. É de responsabilidade da FUNAI promover estudos de identificação
demarcação, fiscalização e proteção das terras indígenas. Esses dois mapas mostram o território do Brasil. Em um deles, os estados do país estão divididos da forma que nós já conhecemos bem, né? Dividido pelos estados do Brasil. O outro já mostra, com destaque em verde, os territórios indígenas do Brasil. Percebam que eles apresentam diferenças quanto à divisão dos territórios, que não são iguais às fronteiras dos estados do Brasil. Isso acontece porque esses territórios indígenas já existiam antes da divisão do Brasil em estados e antes mesmo de existir o Brasil que nós conhecemos hoje, esse território brasileiro. Os povos indígenas, além de seus territórios, contam suas histórias através de seus artesanatos. O artesanato é tradicionalmente uma atividade familiar para a maioria das etnias indígenas. Desde o início do preparo da matéria-prima até o acabamento final, são usados recursos naturais, que são produzidos de maneira totalmente manual. Por exemplo, os cestos, que são objetos muito utilizados pelos indígenas. Antigamente, eles eram utilizados pelas mulheres para carregar as sementes de milho e também para carregar crianças recém-nascidas. E para além disso, o cesto tem um simbolismo de ser um recipiente que recebe os propósitos de Deus. A palha traçada para os guaranis significa o caminho que esses povos fazem quando visitam ou mudam de aldeia. E você sabia que os símbolos e grafismos que aparecem nesses objetos possuem mensagens simbólicas? Os desenhos têm a função de informar as pessoas que não conhecem a cultura indígena. Além disso, na visão do indígena, os desenhos também são uma forma de linguagem visual. Observem como esses desenhos e símbolos, eles variam em cores, formatos e tamanhos. Vamos agora construir uma arte inspirada nos grafismos e desenhos indígenas? Vamos precisar de papel branco A4, papel preto, giz de cera ou lápis de cor, pincel ou canetinha preta e colorida, tesoura, cola, graveto ou um palito de churrasco e linha ou barbante. Vamos colocar agora tudo na mesa para você conseguir visualizar. Agora, com os materiais que nós já selecionamos, né? O papel branco A4, um papel preto, tesoura, lápis é sempre importante, e giz de cera, canetinha, cola, a gente vai fazendo aos poucos. E aí você vai pegando os materiais. Primeiramente, a gente vai usar esse papel branco A4. E vocês podem perceber que eu dividi ele em 3, dobrei ele em 3, assim, fiz uma marquinha. Porque nós só vamos usar uma parte, tá bom? Nesse momento. Então, eu vou usar essa parte aqui do meio. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um desenho livre, bem colorido, usando traços retos, traços circulares, fazendo um desenho tentando imitar um pouco os grafismos indígenas, tá bom? Então, vamos lá.
Agora que a gente já fez um desenho livre bem colorido aqui no meio, nós vamos recortar essa parte aqui, porque como eu disse, nós só vamos utilizar o desenho nesse momento. Agora que nós já recortamos, vamos fazer um outro tipo de recorte. Agora, com o desenho, nós vamos dobrar ele ao meio, desse jeitinho. Dobrando ao meio, a gente vai fazer recortes, pode ser zigue-zague, pode ser reto, pode ser ondulado com a tesoura. Vamos fazer mais ou menos uns 3 a 4 recortes, dessa maneira aqui. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que vai ficar, tá? Estudantes, como eu fiz o meu recorte foi em formato, ó, de ondinhas assim, acabou que eu consegui fazer só 3 recortes, mas não tem problema. Você pode fazer zigue-zague ou mesmo reto se você sentir dificuldade, tá? Eu fiz de ondinha para combinar também com o meu desenho, que faz lembrar o leito de um rio. Então, eu quis que combinasse. E aí, a gente abre, depois que recorta, aí vai ficar desse jeitinho aqui. E agora que vem a parte mais legal, a parte principal, que são os traçados, que vai imitar como uma cesta indígena. E agora, nós vamos precisar do papel preto, esse papel aqui que eu pedi para vocês no início lá dos materiais. Com esse papel preto, eu já fiz aqui antes para vocês verem, vocês vão fazer várias, vocês vão dividir ele em tirinhas de 1 centímetro. Então, com o auxílio de uma régua, vocês vão medir aqui, ó, 1 centímetro e vão pegar o lápis e marcar, e fazer essas várias tirinhas de 1 centímetro. E vão recortar essas tirinhas. Elas vão ficar desse jeitinho aqui, que eu já fiz para vocês verem como vai ficar o resultado. Essas tirinhas fininhas. E são com essas tirinhas que nós vamos traçar o nosso desenho aqui. E como nós vamos fazer isso? Assim como o modelo aqui que vocês conseguem ver, ó, que eu trouxe para vocês. Primeiro, a gente vai começar... Vai pegar uma tirinha e vai começar aqui por baixo do desenho colorido. Então, a gente vai passar aqui por baixo em zigue-zague. Por cima, por baixo e por cima de novo. E vai ajustar ele aqui em cima, ó, desse jeitinho. E agora, a outra tirinha, a tirinha que a gente começou por baixo, a outra a gente vai começar por cima. Então, a gente vai pegar a tirinha pretinha, vai começar por cima, por baixo, por cima e por baixo, em zigue-zague. E a gente vai fazendo, intercalando dessa maneira até o final. Só se lembrem sempre, para ficar legal, para ficar o visual bonito, uma tirinha primeiro começa por baixo, assim, ó, entrelaçando por baixo, e a outra por cima, por baixo, por cima. Então, vamos lá. Depois de entrelaçar todo o desenho, né, desse jeitinho aqui, ó,
todas as tirinhas foram entrelaçadas por todo o desenho. A gente vai cortar o que sobrou aqui, tá? Porque essa partezinha preta que sobrou a gente não vai usar. Então, a gente vai virar o desenho, olha que legal que fica atrás. E a gente vai aqui, ó, cortar. Se você achar mais fácil, que eu vou fazer isso, né, pra ficar melhor de cortar, eu vou passar uma cola aqui, nessa partezinha branca, pra ficar mais fácil de cortar o que sobrar, pra não se mexer, tá bom? Depois dessa, né, do que sobrou das tirinhas pretas cortadas, a gente vai fazer esse detalhe lateral aqui, que também é um desenho livre, e a gente vai utilizar o restante da folha A4 que nós utilizamos no início da aula. Lembra que a gente dividiu em 3? Pois sobrou mais 2 partes. A gente vai usar uma dessas para fazer 2 tiras grossas, tá? Para colocar aqui como margem do nosso desenho. Vou utilizar mais ou menos, deixa eu ver aqui com vocês. Mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros. Vamos colocar 2,5 centímetros. 2 centímetros para fazer aqui a beiradinha, né, da nossa arte. Então, a gente vai fazer 2 tiras brancas de 2 centímetros. E antes de recortar, a gente vai fazer a arte, né? Pra ficar mais fácil. E aí, como eu disse, ela é livre. Eu vou usar aqui canetinhas pra ficar mais fácil. Vou usar de cores variadas. Mas você também pode pintar, pode usar giz de cera, tá? Aí fica a sua criatividade. Agora, depois das nossas margenzinhas feitas, vamos colar aqui no nosso desenho. Só passar a cola mesmo, colar. É bem simples. E agora, pra gente finalizar nosso desenho, a gente vai fazer essa suporte, né? Pra gente colocar, poder pendurar na parede ou em algum lugar. É uma opção pra você, tá? Se você quiser finalizar apenas assim, tá tudo bem. Mas eu vou ensinar vocês a fazer esse suportezinho. Ele é bem simples de fazer. Eu utilizei linha e um palitinho de churrasco, tá? Está aqui, palitinho de churrasco, linha. Pode ser barbante, tá, gente? É porque eu não tinha, então eu utilizei o que eu tinha em casa mesmo, que era uma linha. Então, a gente vai pegar aqui, vai né, delimitar o que é o início, que é o fim do nosso desenho. Vai pegar o palitinho e vai passar cola aqui, tá? Vai virar assim,
para ser o suporte principal. Então é só passar a cola. Depois de colar, nós vamos cortar o que sobrou do palitinho. Você pode usar a mão, você pode usar a tesoura, fica meio difícil, né? Eu vou fazer mais rústico. Vai ser na mão, depois eu faço o acabamento com a tesoura. Fica até legal, ó, mais rústico. Vou cortar aqui uns fiapinhos. Tá bom, gostei assim. E agora, passar aqui a linha, né, pendurar, amarrar a linha desse lado e desse lado aqui. Depois de passar a linha aqui no nosso gravetinho, tá pronto o nosso quadro para pendurar na parede. É mais fácil com barbante, tá, galera? Eu fiz aqui com linha, demorei porque a linha é muito fininha, mas faz com que você tiver em casa. Se tiver fio de linha de pipa também, ou algum outro fio, também dá certo, tá? E esse gravetinho essa madeirinha de churrasco, de palito de churrasco, pode ser também um graveto, para ficar ainda mais rústico, tá bom? E aí, gostaram? Aprovaram? Esse aqui foi o que eu fiz em casa, e esse aqui é o que eu fiz com vocês agora. Fiz desenhos diferentes, mas ficou parecido. Gostou de aprender a fazer essa arte comigo? Então já marca a sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Preencha o formulário e nos envie a sua presença para que você participe e nos conte a sua opinião sobre a aula. Na aula de hoje, nós falamos sobre a importância dos territórios indígenas e de como esses territórios são assegurados pelo Estado brasileiro. Vimos também como o artesanato indígena pode contar histórias através dos simbolismos e grafismos presentes nos objetos e nos artesanatos. Então agora é a sua vez de colocar a mão na massa. Faça na sua casa ou na escola esse quadro que fizemos na aula de hoje, inspirado nos traços e grafismos do artesanato indígena. Fica muito bonito. E você pode até mesmo presentear alguém que você gosta e explicar o simbolismo dos traços e desenhos indígenas. Faça aí na sua casa também. Pode soltar a sua imaginação. E nos envie uma foto de como ficou a sua arte através do nosso WhatsApp, que é o 27 9966 10143. Estamos ansiosos para receber a sua atividade e ver os seus dons manuais. E você conhece as redes sociais do Dever em Casa na TV? Temos, além do nosso WhatsApp, para contato e atividades, o Instagram e o Facebook. E o nosso site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá você encontra o banco de aulas e pode ver ou rever as aulas que já passaram aqui na TV. Através desse QR Code aqui, você tem acesso e direito a ver todas as nossas redes sociais. E com isso, eu me despeço de vocês. Obrigada pela sua presença em mais uma aula de geografia aqui no Dever em Casa na TV. Te espero no nosso próximo encontro. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!